Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós já estamos praticamente na metade do mês de março. Estamos já próximo da Páscoa cristã, da celebração da Páscoa. O grande triunfo da vida cristã é celebrado nesse dia. Então, a partir de hoje, em alguns ou quase em todos os nossos encontros, nós iremos tratar sobre os eventos que antecederam aquele martírio. Eu quero tratar contigo sobre os episódios correlacionados a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Então, eu quero abrir essa série de mensagens, chamada Triunfo, porque não existe uma outra palavra melhor do que isto, do que esta, o triunfo da cruz, quando Cristo morreu por nós, ressuscitou, e um dia Ele voltará. Esse é o grande triunfo. E hoje eu quero trabalhar sobre um subtema, o Cordeiro Servo. Eu quero ler contigo o Evangelho de João, na verdade o Evangelho de Jesus Cristo, como descreveu João, no capítulo 13, que já faz parte desses dias que antecedem a celebração da cruz. João capítulo 13, verso 1 a 12, diz assim: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vamos orar? Senhor, obrigado porque podemos nos reunir como igreja. Louvado e bendito seja o teu nome. Toma, Deus, agora, por meio do teu Espírito, o entendimento desta palavra. Fale ao coração. E para isso, Deus, perdoe o nosso pecado e que a tua palavra possa ser exaltada
nesse momento. Nós oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Tentemos imaginar o local deste evento. Em nossa imaginação, subamos então as escadas em direção a um cômodo no andar de cima, que provavelmente já estava arrumado, uma casa em Jerusalém, e aqui podemos espionar o que ocorreu durante o fim da tarde e o começo da noite. Que o dia anterior era esse, anterior a quê? A crucificação de Cristo. Então nós estamos falando do preparo da última ceia. Nós temos ali 13 homens que se reúnem para celebrar, para comemorar a Páscoa. Então, diante disso, nós temos um que sairá mais cedo daquela reunião. Você sabe muito bem. Em uma missão de traição. Os 12 que permanecem caminharão juntos mais tarde para o jardim da moenda. Que jardim é esse, pastor? Do Getsêmani. E ali nós temos um grande ápice da oração de Cristo. E depois daquela oração, daquele momento com o Pai, de comunhão, aqueles que estavam ali fugirão. E somente Cristo fica sendo levado pelos soldados para uma jornada de terrível pesadelo. Essa é, sim, a ideia que temos. E qual é o trajeto? Eu estou falando tudo isso para a gente entender o contexto. Ele será levado primeiro para o antigo sumo sacerdote, Anás, para você perceber como que a situação espiritual de Jerusalém estava em caos. Tinham 2 sumos sacerdotes, quando na verdade deveria ter somente um. Nós temos aqui Anás e Caifás, que ainda estava atuando como sacerdote. E levam Cristo até ali, ele é transportado até ali, e depois é levado até o pretório de Pôncio Pilatos, provavelmente um local onde ele julgava causas, e depois é levado ao governador, ao rei Herodes, e depois volta para Pilatos, e por fim, ele é conduzido à Via Dolorosa, onde chega no Calvário, onde ele é crucificado no Gólgota. Nós temos então todo o plano traçado, mas Cristo, sabendo disso, ele então chama os seus discípulos para celebrar a ceia. E esse contexto, nós somos convidados a ouvir como Jesus pacientemente instrui os seus amigos mais próximos. Por quê? Porque aquela reunião era uma reunião não para todos. A multidão já tinha visto Cristo várias vezes. Nós estamos falando agora de um grupo seleto, onde Cristo começa a tecer os seus ensinamentos finais. E a narrativa começa com Jesus mostrando aos seus discípulos que os amou até o fim. O verso 1 do capítulo 13 de João diz isso. É um amor sincero, Cristo fala, Ele abre o seu coração. Alguns dizem que Cristo ali, ele transpassa não somente a ideia de professor e discípulo, mas agora Ele rasga o seu coração dizendo, eu os amei até o fim. E como de costume, ele apresenta o sinal. Ele lava os pés dos discípulos. Então, por que explicar o motivo deste ato? No final, ele pergunta, vocês entendem o significado deste sinal? Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Vocês percebem o que isso quer dizer para mim, o que isso significa?
Vocês entendem as implicações que isso tem em suas vidas? Sem dúvida, provavelmente ocorreu um profundo silêncio naquele ambiente. Essa foi uma reunião de cunho pessoal, onde nenhum servo daquela casa recepcionou aquele grupo. Ninguém lavou os pés sujos de terra. Vamos entender também mais uma parte. Quando uma pessoa chegava em uma casa, ela era recepcionada por um serviçal, e aquele serviçal tinha uma função de pegar uma bacia com água e lavar os pés daqueles que chegavam, por causa da poeira do dia a dia, da estrada. Só que ninguém fez isto. Não era hábito, não era normal um discípulo lavar o pé de um outro discípulo, não era normal. Mas muito menos um mestre lavar o pé ou os pés de seus discípulos. Então vem uma grande lição: cuidado com o orgulho. Claramente todos foram orgulhosos demais para fazer, mas no tocante ao nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mostrou a sua face piedosa. No caso do Evangelho de Lucas, ele nos informa que os discípulos estavam discutindo, momentos antes, uns com os outros, sobre um assunto. Qual era, dentre eles, o maior? Fica nítido o contraste. Jesus então diz: eu estou entre vocês como aquele que serve. Cristo quer mostrar e quer quebrar todo e qualquer tipo de orgulho daquele coração, porque eles estavam preocupados em saber quem será o maior no reino dos céus, quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda, quem vai ter um patamar maior e melhor do que o outro. Talvez tenha sido nesse momento que Jesus se levantou da mesa e começou a lavar. Quando Jesus, o nosso Senhor, ele se ajoelha perante Simão Pedro, e Simão Pedro, ele vai e diz o seguinte: não, Senhor, o Senhor não vai lavar. Simão estava chocado por aquela situação, mas também estava resistente. Ele quebra o silêncio e pergunta: mestre, o Senhor vai lavar os meus pés? O Senhor Jesus responde: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Fica claro que há algo mais profundo do que simplesmente remover a poeira dos pés. O que é isso? O que está acontecendo ali? Algo está acontecendo, sim. Esse é um ato profético, como aqueles feitos lá por Jeremias, por Ezequiel, por Daniel, por Osés, Joel, Amós, Obadias e todos os outros profetas. Que ato profético é esse? Ele está encenando uma parábola do Evangelho, mostrando aos discípulos, por meio de um sinal impressionante, quem Ele é e o que Ele veio fazer. Ele é o Cordeiro servo, aquele que se entregou na cruz. Aqui, no lavar pés, Ele revela sua pessoa. O coração de Cristo é revelado. Ele revela a sua obra de entrega. Ele revela a sua identidade, o propósito de seu ministério. E uma das melhores maneiras de entender, de compreender o significado profundo desses versículos lá de João, é compará-los com os ensinamentos do apóstolo Paulo sobre o Senhor Jesus Cristo, registrado lá em Filipenses, capítulo 2. Olha como Paulo trabalha exatamente esse conceito. Vamos ler juntos? O que diz? Que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Os irmãos, mas
Jesus está apresentando, está dramatizando, e de modo simbólico, o que Paulo descreve aqui teologicamente, como Filho de Deus, veio da maior glória do céu para as profundezas da nossa condição humana, tomou a forma de escravo, purificou-se de nossos pecados por meio da sua morte na cruz, e então foi exaltado à destra do Pai. Cristo, ao lavar os pés dos discípulos, Ele está dizendo o seguinte: eu sou o Deus que abro mão de minha glória para servi-los. E não foi o homem Cristo, mas o Deus homem Cristo que fez isto. Se você não percebeu, o texto diz que Cristo sabia quem Ele era e o que iria acontecer com Ele. Cristo, o Deus Todo-Poderoso, nos mostra que não deve ter espaço para o orgulho no coração de um discípulo. Qual é o orgulho que permeia a nossa alma? Mas eu ainda quero falar sobre a origem. Assim como Paulo nos conta o que se passava na mente de Cristo, João nos diz que Jesus está consciente de sua origem e missão. Permita-me reler os 2 versículos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus. O nosso Senhor sabia exatamente o que iria acontecer. Ele sabia que seria traído, mas também sabia algo a mais. O que era esse algo a mais? Olha o verso 3. Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia. Observe, ele se levanta de sua posição de anfitrião, que está à mesa, ele se prepara, ele amarra uma toalha de servo em sua cintura, ele enche uma bacia com água, e então lava os pés dos discípulos. Na cena de abertura, Jesus está apresentando o que João já tinha descrito em termos mais rebuscados. E o que João diz? O mesmo João. Você lembra o que está escrito lá em João capítulo 1, verso 1? Aí fica fácil. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Porém, o Verbo que estava com Deus veio a nós, e o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Note, preste atenção, Jesus, o nosso Senhor, está consciente de sua origem divina. Ele sabe que o Pai o entregou em suas mãos. Ele sabe quem é igual ao Pai em dignidade, em poder, em majestade, em glória, em tudo. E está sabendo que está voltando para o Pai. Aqui, de forma muito estratégica e de propósito, o evangelista João, ele usa a exata frase com a qual ele apresentou Jesus lá no capítulo 1. Quando ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele traz agora a mesma palavra, que é a ideia de face a face com Deus, só que agora, nesse exato momento, surge o segundo ato. Qual é o segundo ato? Da profunda humilhação. Ele deve ficar então face a face com seus discípulos. João pega o mesmo termo para mostrar o seguinte: o Deus que estava e que está e que sempre estará, é o Deus que se humilhou para mostrar que o coração de um cristão deve ser um coração servidor.
um coração que se entrega. Aplicações práticas e cristocêntricas sobre isto. Como o Cordeiro Servo, ele nos ensina sobre o perigo do orgulho. O orgulho é um perigo. O coração orgulhoso não está pronto para representar o Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra. Não está pronto. Um coração orgulhoso não representa um coração transformado. E quase sempre o orgulho, ele é disfarçado como uma pessoa que oferece ajuda e a pessoa diz, não, muito obrigado. Só que aquele muito obrigado não é porque a pessoa não precisa, é porque ela não quer se submeter àquela ajuda. É mascarado. Quando nós falamos do orgulho, ele não vem estampado em nossa blusa dizendo, eu sou orgulhoso. Não. Vem através de pequenas atitudes, que no somatório mostra quem realmente nós somos. É preciso ter humildade e servir ao Senhor por meio da igreja. Eu disse e repito, o reino de Deus é um vislumbre, não entendemos plenamente, não dá para enxergar, a não ser por meio da igreja. Além da lição espiritual, o nosso Senhor Jesus também ensina sobre humildade e serviço. Ele, o Mestre e Senhor, se humilha para realizar uma tarefa tipicamente reservada aos servos. Esse ato aponta para a necessidade de os discípulos servirem uns aos outros com humildade. E quem são os discípulos de Cristo hoje? Nós, eu e você. E como você tem servido ao seu irmão? Como você tem se colocado à disposição do irmão? Não precisamos pegar os panos, bacias com água e lavar os pés uns dos outros, mas não. Havia ali um ato profético, mostrando algo ainda maior. Mas uma coisa eu digo, o servir nós precisamos. A segunda lição sobre essa passagem é sobre justificação e santificação. A explicação para Jesus lavar apenas os pés dos discípulos e não todo o corpo, como Pedro tinha pedido, está ligada a um significado espiritual profundo, que ao primeiro olhar a gente não percebe. Está relacionada à justificação e à santificação. Cristo explica a Pedro o simbolismo, que envolve tudo aquilo, e nós aprendemos com isso. Olha só, quando Pedro inicialmente recusa que Jesus lave os seus pés, e depois pede que lave também suas mãos, cabeça, pé, tudo, Jesus responde o seguinte: aquele que já se banhou, não necessita de lavar, senão só o quê? Os pés. No mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos. Mas ele põe uma ressalva ali, mas nem todos. O que isso quer dizer, pastor? Essa resposta indica que os discípulos já estavam limpos, exceto Judas. Os discípulos já estavam limpos, no sentido espiritual, pois haviam sido justificados pela fé em Cristo. A justificação é o ato pelo qual Deus declara o pecador justo com base na obra de Cristo, na obra da cruz. Isto é justificação. Como os discípulos, volto a dizer, exceto Judas, já haviam crido em Jesus, eles estavam limpos espiritualmente. Porém, se eu pudesse abrir o seu coração e guardar esta verdade, eu faria. Porém, ao caminhar pelo mundo, eles ainda estavam sujeitos ao pecado diário, simbolizados pelo quê? Pela poeira nos pés. Assim, o lavar dos pés representa a santificação, o processo
contínuo, diário, dia após dia, hoje, amanhã e sempre, pelo qual eu e você somos purificados do nosso pecado. A santificação é um processo que só termina quando fomos convocados para as mansões celestiais. Essa poeira que suja os nossos pés, já fomos justificados, já fomos limpos, mas o nosso caminhar precisa então ser tratado com perdão. Concluindo, Cristo lavou apenas os pés dos discípulos porque eles já estavam justificados, limpos espiritualmente, mas ainda precisavam de purificação contínua de pecados diários, que é a santificação. Como mudar esse quadro? Trilhe um novo caminho. Ande por veredas limpas. Ande pelo caminho que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Não apresente mais o seu coração sujo, com os pés sujos também, do orgulho. Cristo é aquele que limpa os nossos corações, não mais os nossos pés. Este ato também simboliza a humildade e o amor cristão, servindo como exemplo para os discípulos e para a igreja. Eu termino dizendo o seguinte: isso é o Evangelho. Viva o Evangelho, não somente ouça o Evangelho, viva o Evangelho para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Feche os seus olhos e peça ao Senhor que trate o seu orgulho. Qual é o seu orgulho? Quais são as atitudes orgulhosas que você tem demonstrado? Pastor, não sei. Então peça ao Espírito Santo que te convença desse pecado, que te mostre, porque todos nós, em intensidade ou grau diferente, temos orgulho no nosso coração. Peça ao Senhor, fale com Deus agora. É o momento de orar a Deus. Pode ser o orgulho de pensar que está sempre certo, o orgulho de não pedir perdão a Deus pelos pecados, o orgulho de não aceitar ajuda. Tem vários tipos, várias maneiras, várias faces do mesmo mal. Peça a Deus que te arranque esse orgulho. No meio do colégio apostólico, tinha a semente do orgulho. Não sejamos orgulhosos a pensar que no nosso coração nós não temos. Senhor Deus e Pai, toma, Deus, a nossa vida como instrumento da Tua graça. Limpe, por favor, o nosso coração. Tira o orgulho, tira a vaidade, a soberba, que são ramificações do mesmo mal. Coloque em nós um coração quebrantado, humilde. E a Tua palavra diz que o Senhor não despreza um coração quebrantado, humilde, mas o Senhor quebra a dura cerviz, o Senhor arrasa com os orgulhosos. Ó Deus, tira os nossos pés da vereda do orgulho, coloque no caminho limpo e correto. Ó Deus, perdoa o nosso pecado. Nós oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém?